Shalom Ubracha. Nossa Parashat Noach, nos conta um assunto muito interessante. Temos 10 gerações de Adão e Havá até a Arca de Noé. Cada uma dessas gerações fez pior do que a outra. Adão e Havá começaram que eles transgrediram o primeiro mandamento divino. Depois o Caim matou o Eva. E cada geração vai ficando pior. Eles inventaram a idolatria. Aquela idolatria antiga era real. Tipo, eles se comunicavam com anjos que repassavam a fartura que desce para esse mundo. E, afinal das contas, eles chegaram num cúmulo de atrocidades que, sendo que Deus é a essência do bem, e a natureza de quem é bom é fazer o bem, chegou uma hora que já Deus não podia mais deixar isso acontecer. Quer dizer que o mundo inteiro naquela época não era muita coisa. A gente vai ver a diferença assim, entre a história judaica e a história dos outros povos, que todo mundo se encontra 5.000 anos atrás na Mesopotâmia, na primeira civilização, os primeiros homens que tinham uma família, tinham uma tenda, moravam em algum lugar. Até aí tudo bem, quer dizer, de lá para cá a gente acompanha mais ou menos a mesma história. Aquelas pessoas foram se multiplicando e até chegar aos nossos dias, que o mundo inteiro está quase totalmente habitado. Só que, quando a gente fala sobre antes da Mesopotâmia, tipo antes da primeira civilização, antes de 5.000 anos atrás, antes de uma média de 5.000 anos atrás, que é menos de 5.000 anos atrás, aí os cientistas vão falar, leva 1 bilhão de anos para a luz da estrela chegar até a Terra. E aí a gente fala para eles, no primeiro dia Deus criou 1 bilhão de anos-luz, até o lugar onde no quarto dia Ele criou a estrela e colocou ela lá. E esses bilhões de anos-luz que levam para as luzes das estrelas chegarem até a Terra, Deus já criou tudo isso no primeiro dia. Eles vão falar, não, mas encontraram o osso do dinossauro de não sei quantos, não sei, eles jogam números assim, centenas de milhares de milhões de bilhões, não sei quanto tempo. Aí a gente fala o seguinte, Deus criou o mundo 5.780 anos atrás. Essa é a data da criação do mundo. Deus já criou o homem adulto, a mulher adulta. Se tivesse um cientista no dia da criação do mundo, entrevistasse Adão e Eva, ele ia ver que eles já falam, e eles são muito sábios, e eles falam hebraico fluentemente, Lashon HaKodesh, assim, mais do que hebraico, mais do que o hebraico de hoje, tipo uma língua mais difícil até do que o hebraico de hoje. Sim, o cientista iria cortar uma árvore, iria falar, essa árvore aqui que Deus acabou de criar, ela tem 5 anéis e cada anel é 100 anos, então ela tem 500 anos. Ia pegar uma pedra e falar, essa pedra tem 1 milhão de anos. Mas o principal do problema com os cientistas é que ninguém estava lá na época dos dinossauros. E esses dinossauros, diz o Zohar, que dois sábios do Zohar, eles descobriram um osso de uma pessoa da época do dilúvio. Uma pessoa normal daquela época. Eles andaram 150 metros naquele osso. Então, você imagina o tamanho das pessoas daquela época. Quer dizer, eles habitavam uma região bem menor, que seria assim, aquela região em volta do lugar onde o mundo foi criado. O mundo foi criado no paraíso terrestre, que seria entre o rio Eufrates e o rio Tigres, e seria onde tem o Iraque hoje, uma coisa assim. E de lá, todo mundo, de lá a civilização começou. Então quer dizer que na época da Arca de Noé, o mundo era pouco habitado, só era habitado mais ou menos naquela região. E a gente vê explicitamente que nem chegava até a terra de Israel.
nem chegava ao que era chamado antigamente de Eretz Canaan, nem lá chegava. Por quê? Como a gente sabe disso? Nós vamos ver assim, que vamos, primeiro, uma coisa por vez. Primeiro, o tamanho da pessoa. Se os sábios do Zohar, eles andaram no osso de uma pessoa 150 metros num osso só, então você montando essa pessoa inteira, até você dizendo que esse osso era o fêmur da pessoa, que eles não dizem qual osso era, mas vamos dizer, já pega que era o maior osso. Então, você pega o tamanho dos fósseis dos dinossauros, que o maior deles não vai chegar a 20 metros, ou não sei se existia um dinossauro com 20 metros, depois pode verificar no Google. Agora você pega uma pessoa que ele é pelo menos, a altura dele, pelo menos 150 metros, quer dizer, um osso dele é 150 metros. Então você coloca aí que essa pessoa, ele tem centenas de metros de altura. Então é tipo uma pessoa hoje se encontrar com um lagarto do tamanho do pé dele. Aí esse lagarto sai correndo, esse lagarto vem morder ele e a pessoa pisa em cima. Então tudo isso, todos os desenhos que fizeram dos dinossauros, que o dinossauro de 20 metros e a pessoa de 2 metros correndo, e tudo isso é papo furado, porque eles não sabem, eles não encontraram os ossos das pessoas daquele tempo. Eles encontraram muito osso de macaco extinto. E eles falaram, esse macaco era maior do que esse, que era maior do que esse, que era maior do que esse. Então, primeiro era esse, quebrou esse, quebrou esse, quebrou esse, e quebrou o homem. Então, isso é uma brincadeirinha que qualquer criança pode fazer. Agora, qual o problema? Porque eles não chegam à idade verdadeira do mundo, porque muitas influências de radiação, de raios cósmicos, de densidade do ar, era muito diferente quando Deus criou o mundo. Naquela época, se a pessoa ia morar, vamos dizer como exemplo, ia morar na África, ele ficava preto. Se a pessoa ia morar na Europa, fosse morar na Europa, ele ia ficar branco. O urso foi morar na Europa, ficou branco. O urso foi morar no Polo Norte, ficou branco. Foi morar na África, ficou preto. Então, hoje em dia já não é mais assim. Os ingleses estão na África centenas de anos e nenhum inglês ficou preto. E as pessoas afrodescendentes que estão nos Estados Unidos também, centenas de anos, ninguém ficou branco. Então, na prática, esses dados, quando o cientista pega dados de hoje e aplica há 5.000 anos atrás, aí vai dar todos esses erros de cálculo. Tipo, ele acha que a densidade do ar, a influência dos raios cósmicos, a radiação, ele pega todos os dados de hoje e aplica ao passado, aí sai toda essa confusão. Mas uma coisa a gente pergunta, se vocês dizem que o mundo tem bilhões de anos, então como vocês justificam que as mesmas pessoas, o marido, a mulher de arco e flecha e as crianças, até inventarem uma arma de fogo, só inventaram isso 500 anos atrás. As mesmas pessoas se espalharam pelo mundo em todas as gerações, e então, se o mundo tivesse bilhões de anos, já teria que ter 7 bilhões de habitantes há bilhões de anos atrás. Quer dizer, assim, 5.000 anos, eles concordam que a primeira civilização era a Mesopotâmia, eles concordam que a Europa era a floresta amazônica na época de Abraão Avinu. Então, se leva 5.000 anos para uma Mesopotâmia virar 7 bilhões de habitantes, então, se o mundo tem bilhões de anos, então isso já teria que ter acontecido bilhões de anos atrás. Então, isso eu estou falando de uma maneira muito genérica. Quer dizer, todo mundo pode mais ou menos opinar em relação aos últimos 5.000 anos. Nós temos a história mais completa do mundo, nós temos um acompanhamento desde o nosso patriarca de Abraão, desde o Adão Arishon, desde que o mundo foi criado. Nós temos um acompanhamento desde que o mundo foi criado. E ninguém tem esse acompanhamento. Todo mundo tem que encontrar alguma coisa e tentar montar quebra-cabeças.
E a gente já tem o quebra-cabeça montado de quem criou o mundo, já deu para a gente o manual de montagem do quebra-cabeça. Então, eram 10 gerações entre a criação do mundo e a Arca de Noé. Eles viviam mais tempo. O Adão Rishon viveu, o primeiro homem, o Adão, ele viveu 930 anos. E aí a média era no mais ou menos isso. Eram 10 gerações que eles se multiplicaram e fizeram atrocidades assim que Deus, como essência do bem, ele não poderia deixar isso acontecer. E afinal das contas Deus mandou um dilúvio. E o que vem a ser esse dilúvio? Está escrito que a água estava sobre toda a terra. E por outro lado, a Arca de Noé, chega uma hora que ele solta a pomba e a pomba traz para ele um ramo de oliveira. E a água ainda não tinha secado. Então, de onde veio esse ramo de oliveira? Aí, a Gemara conta que na terra de Israel não teve dilúvio. O dilúvio não chegou até lá. Então, quer dizer, se o dilúvio não chegou até lá, e na hora que a arca chegou perto da terra de Israel, a pomba foi lá e trouxe de lá esse ramo de oliveira, então isso quer dizer que outros lugares também, depois da Terra Santa, lá não está escrito isso na Gemara está escrito que na terra de Israel, Terra Santa, não teve dilúvio, mas a Gemara deixa em aberto, não fala que em todos os outros lugares sim teve. Quer dizer, se você já tem um lugar que não teve, e a Gemara não te fala sobre ilhas do Oceano Pacífico e ilhas do Oceano Atlântico, a Gemara não te fala sobre continente americano, sobre Oceania e coisas assim. Então, quer dizer, isso que a Gemara diz, que na Terra Santa não teve dilúvio, te deixa em aberto que talvez também em lugares não habitados não teve dilúvio, só teve no lugar habitado. E esse lugar habitado não era grande, era Mesopotâmia, à direita, à esquerda, para cima e para baixo. Se não chegava nem até a terra de Israel, e aquele era todo um mundo. E na hora que teve o dilúvio, todo mundo que estava lá faleceu, fora as pessoas que estavam na arca, os animais que estavam na arca, e Deus fez um milagre, que todos os ossos do dilúvio foram levados para a Babilônia, onde futuramente seria a Babilônia, que é o Iraque, o Kuwait, o sul do Iraque. O norte do Iraque era a Pérsia, o sul do Iraque era a Babilônia, onde é o Emirados Árabes, hoje aquela região do sul do Iraque, e todos os ossos do dilúvio foram levados para lá. Entre os cientistas, tem quem diz que ossos abaixo de pressão, eles se tornam petróleo. E isso é mais uma explicação, porque não encontraram os ossos. E no lugar de encontrar os ossos, naquele lugar onde está escrito que Deus fez um milagre e levou todos os ossos, é o lugar que tem mais petróleo no mundo inteiro. Então, já justifica as duas coisas. E uma vez ou outra encontram um osso de um dinossauro e pega um homem de hoje, da altura de alguém de hoje, que vive 85 anos e já tá se arrastando. 90 anos já está... 100 anos já fica famoso por ter 100 anos. Comparam a uma pessoa que vivia 1000 anos, pega um homem de hoje de 2 metros e tentam comparar aquele que só o fêmur dele, vamos dizer que era o fêmur, era 150 metros, e eles dizem, olha, o osso do homem a gente encontrou, o osso do dinossauro a gente encontrou e agora coloca um do lado do outro. Só que o que eles encontraram era osso de macaco, não era osso de gente. E se eles encontraram osso de gente, eles erraram as datas. Mas eram mais altas as pessoas antigamente. As pessoas, assim, os sábios do Zohar, eles encontraram o osso de uma pessoa de antes do dilúvio, eles andaram 150 metros nesse osso. Então você imagina o tamanho de uma pessoa. Então quer dizer que o maior dinossauro era do tamanho não chegava ao tornozelo dessas pessoas antigas. Então a pessoa viu um dinossauro, o dinossauro saiu correndo. E uma galinha de hoje já seria mais alta do que um dinossauro antigo em relação ao ser humano.
Então, por isso, o que aconteceu? Esses dinossauros, quando a gente fala sobre a Arca de Noé, Deus fez um milagre que os animais que foram para a Arca, eles eram animais puros. Que quando Deus criou os animais no começo do mundo, criou um boi, uma vaca, um carneiro, uma ovelha, um bode, uma cabra. E imagina que o boi e a vaca se casaram com um bode e uma ovelha, e saiu outro animal, um híbrido. Então, naquela época, tinha muitos problemas que os animais se misturaram entre si, e tinham muitos animais que eram híbridos, e depois a regra foi mudada, depois da arca, quando os animais saíram da arca, Deus deu uma brachá para todos os animais para se multiplicarem. Então, a espécie que estava dentro da arca, o cavalo e a égua, o jumento e a jumenta, eles se multiplicaram. Mas quando surge uma espécie nova que não estava dentro da arca, quando o cavalo se casa com a jumenta, ou o burro se casa com a égua, e nasce uma mula, aí ele já ou não tem, ou quando duas espécies se cruzam hoje em dia, depois da Arca de Noé, ou não tem filho, ou o filho é estéril, ou o filho não é fértil. Então, qual o motivo disso? Que quando eles saíram da arca, Deus deu uma bênção que os animais vão se multiplicar. E por causa que essa nova espécie, que é um híbrido, ele não estava na arca, então ele não se multiplica. Quer dizer, quando um cachorro e uma loba se cruzam, não nasce nada. E mesmo que os cachorros entre si têm raças e raças e raças, você pega, e agora os cachorros ficaram famosos com o Trump lá na Síria, mandou o cachorro no exército americano, né, ficou mais famoso do que o soldado. Então vamos falar de cachorros assim, que é coisa da moda agora. Você pega, originalmente, Deus criou no paraíso um cachorro e uma cadela. Na Arca de Noé entrou um cachorro e uma cadela. A gente não sabe que raça era. A gente não sabe se quando Deus criou o cachorro e a cadela, se era um pastor alemão, se era um pequinês, se era um chihuahua, não sei todas as raças assim de cachorro, mas a gente sabe que era um cachorro e uma cadela. Pode ser que era uma raça que nem existe mais, que já mudou. Aí esse cachorro e cadela, vamos pegar da Arca de Noé para cá. Esse cachorro e cadela que saíram da Arca de Noé, eles se adaptaram ao meio ambiente. Quer dizer que pela Torá, o homem não vira macaco, o macaco não vira homem, mas o homem vai se adaptar ao meio ambiente e o macaco vai se adaptar ao meio ambiente. Quer dizer, o homem foi para o norte, ficou branco, foi para o sul, ficou preto. Tipo, ele se adaptou ao sol da região, aos raios solares. Tipo, não entendo tudo, não estudei esses detalhes, mas a gente vê que a tendência é essa, que eu vejo por mim, já contei para vocês, que a gente tem cílios grandes, porque no Líbano tinha tempestades de areia. Então as pessoas desenvolveram cílios grandes para não entrar areia nos olhos. Então, minha mãe. Então, o que aconteceu na prática é assim, que o ser humano, onde ele mora, ele desenvolve uma proteção em relação a esse lugar. Ainda hoje? E hoje já não. Hoje o mundo já mudou. A influência dos raios cósmicos não é igual a influência do... Então hoje, alguma coisa assim, vamos dizer, já não é como antigamente. Alguma coisa assim. Hoje talvez levasse muito mais tempo e acontecesse numa escala muito menor do que antes. Muito pouca coisa. Você vê os alemães da Alemanha e os netos de alemães aqui do Brasil, mesmo que eles não se casaram com outros povos, você vê que já não é a mesma cara, mas continua branco. Não é porque eles vieram para cá que eles ficaram da cor dos índios. Então, por causa disso, existe uma adaptação ainda, mas está longe de ser o que era antigamente. Então, voltando para a arca, saiu da arca um cachorro, uma cadela, um macaco e uma macaca.
Aí, esse cachorro e essa cadela vão tendo filhinhos. Os filhotes, para onde eles vão se adaptando ao meio ambiente. Os macacos, para onde eles vão se adaptando ao meio ambiente. O macaco não vira cachorro, o cachorro não vira macaco, mas o macaco original que saiu da arca, se não sabe como ele era, porque os descendentes dele já se adaptaram ao meio ambiente, mas não se transformaram em outro animal. Isso pela Torá não acontece. E em relação aos híbridos, quando o animal se cruza com outro, estamos falando de animais, ou ele não tem filho fértil, ou ele não tem filho bechlal. Então vamos dar um exemplo simples. Na Torá está escrito que tem 4 animais com um sinal de pureza só. Animais puros, eles têm casco fendido, eles são ruminantes. Animais impuros, eles não são ruminantes, eles não têm casco fendido. Tem 4 animais que eles têm um sinal só. O porco tem casco fendido e não é ruminante. E porco todo mundo sabe o que é. O porco teve um acompanhamento histórico. E os outros 3 animais, está escrito a Gamal, a Shapan e a Nevet. O Gamal, os árabes mantiveram mais ou menos o nome. O Gamal, vamos dizer que é o camelo. Só que o camelo tem dromedário, tem camelo... Tem aparentemente espécies diferentes. Aparentemente. O Shapan e Nevet traduziram como coelho e lebre, erro gravíssimo de tradução. Porque coelho e lebre não são ruminantes e eles se cruzam entre si e têm filhos férteis. Quer dizer que eles são 2 raças de uma mesma espécie e eles não são ruminantes. Se você falar que coelho e lebre é ruminante, vai ter aí 5.000 tipos de esquilo, de rato, de não sei, 5.000 tipos de roedores que vão ser classificados como ruminantes também. Então, coelho e lebre é erro de tradução. Então, Shapan e Nevet a gente não sabe o que é, mas o camelo. Aí descobriram a América, foram para os Andes e descobriram lá o lhama, a alpaca, a vicunha, que eles também são ruminantes de verdade e eles não têm casco fendido. E aí surge a pergunta, mas a Torá falou que tem 4 animais que tem um sinal só e deles 3 são ruminantes e têm casco fendido. Aqui você descobriu outros. Aí você dá um Google nesse assunto, você vai para os Emirados Árabes. Tinha uma veterinária, já faz tempo essa história. A veterinária, ela cruzou o camelo, o dromedário, o lhama, a alpaca, a vicunha e deu filho fértil. Ela fez vários cruzamentos entre eles e deu filho fértil. Então, o que quer dizer? Que eles são raças distantes de uma mesma espécie. Ou seja, são raças, não são raças próximas que já se cruzam diretamente. São raças distantes, mas de uma mesma espécie. Então, o que acontece? Aqueles cachorros, o cachorro e a cadela que saíram da arca, a gente não sabe como eles eram, mas a gente sabe que os cachorros foram se adaptando ao meio ambiente e até você chegar a fazer cruzamento entre um piquinês e um pastor alemão e vai sair um vira-lata. Mas vai sair um filho fértil. Como eles vão se cruzar? Eles já são distantes. Então vão precisar da ajuda da veterinária dos Emirados Árabes. Aquela que cruzou o camelo com o lhama, com a alpaca, com a vicunha, ou não sei, ou qualquer outro veterinário. Eu nem sei se é permitido pela Torá fazer isso, também não é aqui a aula sobre esse assunto. Mas, vamos dizer assim que na prática, é isso. Ou seja, as raças de uma mesma espécie, eles se cruzam entre si, têm filho fértil, e se eles são 2 espécies, eles podem até se cruzar entre si, mas ou não vão ter filhos, ou o filho não vai ser fértil. E tudo isso porque na hora que saíram da Teivá,
receberam a brachá de Hashem, que eles vão se multiplicar. E essa brachá foi dada só para aquelas espécies originais que saíram da Tebá. Daqui a gente vê que antes da Arca de Noé não tinha essa brachá. Então quer dizer que os animais podiam se cruzar entre si, e eles podiam ter filhos férteis, e que se cruzavam também entre eles. Então a gente não sabe se esses dinossauros, eles eram essas espécies que se cruzaram entre si antes da Arca e que deram origem a novas espécies que não entraram na Arca por serem aqueles híbridos que se multiplicavam. A gente não sabe se eles estão nessa classificação ou se eles sim entraram na Arca, mas na hora que eles saíram da Arca, eles não se adaptaram ao clima. E a gente vai ver uma coisa interessante. Quando Colombo chegou na América, ele encontrou espécies de animais, de passarinhos, que não tinha lugar nenhum. Então você fala, pera, mas se tudo foi criado lá no paraíso, e depois tudo saiu da Arca de Noé, como pode ser que na região onde o animal foi criado, ou na Arca de Noé, onde ela aterrissou, que também era no Oriente Médio, e lá já não tem mais esses animais, e na América tem? E a resposta para isso é simples, que eles começaram a vida deles lá, saíram da Arca lá, e de lá eles chegaram até a América, e com as mudanças climáticas, no Oriente Médio eles deixaram de existir, e na América eles continuaram existindo. Então todos esses animais que tem aqui, que não tem no Oriente Médio, eles são descendentes de animais que Deus criou no Gan Eden, no Iraque, e que estavam na Arca de Noé, que também aterrissou lá naquela região, saíram depois da Arca de Noé, se multiplicaram lá até chegarem aqui, e depois lá eles se extinguiram, e aqui eles continuaram. Tudo entendido? Qualquer dúvida que tiver, então depois. Então, vamos lá, agora saíram da Arca de Noé. Vamos a dividir agora categorias. Os animais, parabéns, foram lá, se espalharam, fizeram tudo o que precisavam. Os seres humanos agora, novamente, 10 gerações entre a Arca de Noé e Abraão Avinu, o nosso patriarca Abraão, e nessas 10 gerações, uma fez pior do que a outra. Então a gente vai ter uma geração que vai ser chamada de Dor HaPlagá. Ela é a geração que construiu a Torre de Babel. Qual era o motivo para construir a Torre de Babel? A gente sabe que eles tinham um interesse aqui, um interesse simples de falar para todo mundo. Vamos pegar só esse lado assim mais superficial da coisa, de falar para todo mundo, olha, fomos para o céu, não tinha Deus, e pode matar, pode roubar, pode fazer tudo de ruim, porque ninguém vai te cobrar nada em nenhum momento. Essa geração que fizeram a Torre de Babel, dizem no Zohar está escrito que eles foram até o lugar onde mais futuramente seria a Babilônia, e naquele lugar eles escavaram para pegar a terra para fazer tijolos, e naquela região eles encontraram enterrado os segredos que o Malach Raziel revelou para Adam Arishon, o livro de Adam Arishon. Eles encontraram escrituras do primeiro homem, que ajudou eles a se conectarem com aqueles anjos responsáveis por trazer a fartura divina para esse mundo. Tudo que Deus quer dar para você de bom, passa por um anjo, e eles conseguiram fazer a conexão com aqueles anjos e obrigar o anjo a repassar para eles o que não era devido. E a gente sabe que esses anjos lá em cima tem uma etapa que são anjos, vamos chamar assim, do lado santo, né, lado sagrado, lado puro,
e depois chegam numa etapa entre o céu e a terra, vamos dizer assim, aqueles anjos que já vão repassar todos os assuntos que vão se transformar em material, que eles já são anjos da Sitra Achara, assim, não são anjos do lado puro. Eles são tipo os ministros, vão ser chamados assim, esses anjos. O Sarim. Então, esses anjos estavam na mão daquela geração. Eles sabiam como obrigar o anjo a repassar para ele o que ele não conseguiria receber por próprio mérito. Então, eles fizeram toda uma confusão, mas para invocar um anjo, tem que falar o nome do anjo perfeitamente. Então Deus fez um milagre, desceu Malach Gabriel, anjo Gabriel, que é o anjo do lado puro, lá do primeiro escalão. Não é como os cristãos fizeram lá o desenho dele com colete colete anti-flechas. Não é isso, ok? Se você digita anjo Gabriel no Google, tudo que aparecer não é isso. Mas apareceu aquele anjo Gabriel, anjo do lado da Kedushá. Ele fez eles falarem 70 línguas diferentes. Ele fez um milagre, eles começaram a falar 70 línguas diferentes. Então eles não conseguiam mais invocar os anjos, eles não conseguiam mais obrigar os anjos a trazerem as coisas para eles, a repassarem para eles essa abertura divina, e eles se espalharam. O Zohar diz que esse era o motivo que eles tiveram que falar 70 línguas diferentes, para eles não conseguirem falar mais aquela língua santa original e não conseguirem fazer o contato, que aqueles contatos, de acordo com aqueles livros, com o livro do Raziel, com o livro que eles encontraram, que o anjo Raziel ensinou o Adão, e outras coisas lá que eles encontraram de escrituras do primeiro homem, eles não conseguiram mais pronunciar aqueles nomes, então não conseguiram mais invocar aqueles anjos. Por isso diz o Zohar que Deus confundiu a língua deles, para esse motivo. A gente sabe que da Torre de Babel saíram as raízes de todas as línguas de hoje, daquele milagre, e fora árabe, aramaico e árabe. Porque o hebraico mal falado, continuaram falando hebraico, os Bnei Shem. O hebraico mal falado virou aramaico. O aramaico mal falado virou árabe. Aquele hebraico original não era como o hebraico de Israel hoje, era o Lashon HaKodesh, língua santa. O hebraico de Israel hoje tem umas diferenças. Então aquele hebraico original, quando falaram ele errado, ele virou aramaico, e o aramaico falado errado virou árabe. Então, aramaico e árabe não estavam na confusão das línguas da Torre de Babel, mas para isso, as raízes de todas as outras línguas estavam lá. Então, só para terminar com uma coisa boa, que nós falamos assim, aqui a Torá nos conta sobre mais 10 gerações que todo mundo fez besteira, e um pior do que o outro, Deus teve que espalhar todas as pessoas pelo mundo inteiro, e a gente chega no final da Parashá. A Parashá nos conta sobre Abraham Avinu. Conta-se mais ou menos a linhagem de Abraham, e Abraham ele é a 10ª geração desde a Arca de Noé. E agora o mundo vai mudar. Por que agora o mundo vai mudar? A gente vai ver a diferença entre o Noach e o Abraham. Isso a gente vai ver já na próxima parashá. Que o Noach, ele construiu a arca. Se alguém perguntava para ele por que ele estava construindo aquela arca, e lá não tinha mar e não tinha nada, e ele falava, Deus vai mandar um dilúvio e só vai se salvar quem estiver dentro dessa arca. Então ele não se dava o trabalho de convencer as pessoas a fazerem teshuvá. E Abraão sim. Abraão ele correu atrás das pessoas para ensinar eles a rezarem para Hashem. Então por isso que tem no Zohar também 2 opiniões, que está escrito Noach, no comecinho da parashá, Noach ele era um tzadik na sua geração.
Aí tem quem diz, olha, se até na geração dele, que todo mundo era tão perigoso, ele já era um tzadik, quanto mais em outra geração. Mas tem quem diz que... Hã? Ele era judeu? Ainda não. O Avraham Avinu vai ser o primeiro judeu. Então, Avraham Avinu, depois Deus vai fazer com ele um pacto, vai pedir para ele fazer o Brit Milá, ele vai ser o primeiro judeu. E tem quem diz que se Noach estivesse na geração de Avraham Avinu, ele não seria nada. E aí todo mundo continua explicando de acordo com essa opinião, que realmente na geração dele ele era um tzadik, mas se tivesse em outra geração, dessas gerações de Avraham Avinu para cá, aí ele já não seria mais chamado de tzadik. Então, terminando com uma coisa boa, que agora, quando a gente chega em Avraham Avinu, até agora a Torá contou, em 2 parashiot, a Torá contou sobre 20 gerações, e que ninguém prestava nessas 20 gerações. Agora que chega Avraham Avinu, que no final agora de Parashat Noach, a Torá começa a te contar quem era Avraham, e agora as próximas 3 parashiot, a Torá vai falar só sobre Avraham. Ou seja, para você ver a diferença. E para finalizar, a nossa aula, ela foi no Ilui Nishmat Chaim Daniel Ben Miriam, que estava aqui no Brasil, estava aqui na nossa casa, que o mérito dele lá em cima seja muito grande, que Hashem dê para ele Chaim Nitzchim, vida eterna no paraíso. Atzlachá, Briut, Panassá, Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades para todos. Kol Tov Betzlachá. Não se esqueça de ouvir as nossas aulas quando você estiver lavando louça, quando você estiver passando roupa, quando você estiver varrendo a casa, quando estiver com insônia de noite, que não consegue dormir, aí coloca nossa aula, sempre que puder, coloca no... olhar, só ouvir. Só ouvir, já tá bom. Então, tudo de bom, muito sucesso, Atzlachá Rabá, Kol Tov.